Fala aí, gênio, tudo bem? Eu sou o Renan Lopes do projeto Estudo do Áudio. Se você tem acompanhado este projeto, deve ter percebido que eu tenho trabalhado bastante em prol dos sistemas de som automotivo, né? Eu acredito verdadeiramente que a informação pode mudar para muito melhor esse mercado e por isso que eu tenho focado muito nesse público, né? O que acontece é que é o seguinte, eu tenho notado que o pessoal que tem montado paredão tem surgido muitas dúvidas em qual corneta usar para o sistema, né? Algumas pessoas chamam aí também de lentes, né? E é muito comum a gente ver a utilização tanto da 1450 da Selênio, né? Essa cornetinha aqui, que também é feita por outros fabricantes, uma corneta muito parecida, e a tal da baiana, né? Chamada de baianinha no Nordeste, que é muito parecida com a 2650 aqui da Selênio, certo? Então eu resolvi comparar essas duas cornetas para que eu tivesse, porque eu pudesse trazer para você nesse vídeo aqui algumas informações técnicas e te ajudar a tomar decisão qual a melhor a utilizar no teu projeto, beleza? Eu fiz contato lá com o Mike, o parceirão lá da Dr. Audio, para que a gente pudesse usar o espaço dele e comparar então essas duas cornetas, né? Comparei tanto a baiana quanto a 1450. Ambas a gente usou o Drive 405 da Selênio e colocamos em paralelo no mesmo amplificador para que a gente tivesse exatamente a mesma referência, né? Eu tive cuidado de repetir exatamente tudo igual e mudar apenas a corneta, certo? O que a gente fez? No fio positivo que ia para as duas cornetas, a gente colocou uma chavezinha que a gente foi comutando de uma para outra para poder comparar as duas na hora de ouvir. Agora, antes de ouvir, eu fiz as medições das duas, né? Então dá uma olhada aqui no meu computador. Tá aqui, ó, nós temos essa resposta em laranja, que é a da baianinha, utilizando o driver 405, e essa resposta em branca, que é a da 1450, utilizando também o driver 405. Percebe que a baianinha 2650, ela tem algo em torno de 6 dB de ganho ali na região de 650, 700 Hz em relação a 1450, porém a 1450 ela tende a subir um pouquinho mais, né? Tem algo em torno de 1 a 2 dB ali na região dos 5 kHz. O que é que eu fiz depois? Ó, eu apliquei o filtro nas duas, então tá aqui, ó, essa resposta aqui seria a baianinha utilizando um corte de 800 a 5 kg, da mesma forma que a 1450 também usando um corte de 800 até 5 kHz, né? Percebe que acima de 800 Hz até próximo aí de 4 kHz, ambas têm um comportamento relativamente parecido. A 1450 tendeu a ganhar um pouquinho mais lá em alta, mas em contrapartida a baianinha ganhou um pouco mais em baixa, certo? Mas se a gente estiver considerando aí então entre 1 kg e, sei lá, 3 kg, elas têm uma resposta relativamente parecida, certo? Então, em termos de resposta de frequência, ambas têm as suas características que era já de se esperar, visto que a baianinha ela é um pouco mais comprida, ela tende a descer um pouco mais mesmo, e a 1450, que é menorzinha, ela tende a subir um pouco mais. Agora, usando o corte que a maioria das pessoas acabam utilizando, que é entre 800 e 1000 na subida e 4 kg, 6 kg na descida, elas têm um resultado relativamente parecido. O que acontece? É que se você busca uma voz um pouco mais encorpada, melhorar nas baixas frequências, você pode usar a baianinha, só que usando o corte um pouco mais baixo, o que fica um pouco perigoso para o driver, né? No caso da 405, o fabricante sugere aí corte mínimo de 500 Hz, 12 dB por oitava. Agora, a gente sabe que se a gente colocar nesse corte, exagerar um pouquinho na potência, a gente vai acabar danificando o driver, certo? Se você lá na alta quer cruzar o driver com o tweeter, a 1450 acaba apresentando um comportamento um pouco melhor por ela ter um pouquinho mais de ganho, certo? A baiana, como ela é comprida, ela atrapalha um pouco na alta frequência, certo? Agora, nas audições, a gente percebeu que mais próximo, a 1450, com os crossovers aplicados, de 800 a 5 kg, ela era mais agressiva. Ela incomodava um pouco mais para quem estava relativamente perto. No caso da baiana, ela teve uma sonoridade mais bonita de ouvir. Na distância, a baianinha, né, 2650, ela apareceu melhor, né, ouvindo à distância, do que a 1450, certo? Então, para quem quer o som um pouco mais longe, a baianinha se comporta um pouco melhor. Para quem quer resposta mais perto, e quando eu falo perto, algo em torno de 10, 15 metros aí do sistema, a 1450 apresenta melhor resultado. Particularmente falando, nos sistemas de som automotivo, a grande maioria das pessoas acabam prezando para estarem relativamente perto, principalmente o pessoal que racha, que fica ali numa certa distância do rack móvel, né, que é onde está posicionado ali o player e a mesa.
Então, neste caso, a 1450 apresenta uma resposta mais interessante, certo? Em termos de arranjo, ambas têm a abertura na horizontal relativamente parecida. A baiana, no manual da Selenium, diz que tem abertura de 50 graus, enquanto a 1450 é uma abertura de 45 graus. Nas nossas medições, caminhando na horizontalmente, ambas apresentaram basicamente o mesmo nível de pressão sonora. Muitas pessoas optam pela baianinha, acreditando que ela tem maior abertura horizontal, e nas minhas medições não foi o que a gente comprovou. Porém, na vertical, realmente a baianinha ela é mais estreita, ela não abre tanto quanto a 1450. E qual é a vantagem disso? Se eu estiver relativamente perto do sistema, o driver que está lá em cima ele vai acabar passando por cima da minha cabeça e eu não tenho tanto problema de interação entre eles, o que acaba tendo uma melhor linearidade. Eu evito um pouco de combi filter. Em contrapartida, eu perco um pouquinho de ganho. A 1450, como ela tem muita abertura, né, ela tem 45 graus de abertura na vertical, se eu estiver perto do sistema, eu ouço as que estão lá em cima. Vou ter um pouquinho de problema de combi filter, mas o nível de pressão sonora tende a ser maior, porque eu tenho a soma daquela corneta, né, a soma daquele driver na parte superior. Então, ou seja, no arranjo vertical, a baianinha ela tende a ter melhor comportamento, mas a 1450 tende a ter melhores ganhos, né? Ela tende a aumentar o nível de pressão sonora, beleza? A ideia desse vídeo era isso mesmo, algumas dicas rápidas para que você pudesse entender um pouco da diferença entre as duas cornetas e saber qual é a melhor aplicação para o seu sistema. Então eu sugiro que é o seguinte, ó, se você tiver a oportunidade, ouve isso, experimenta na prática, o áudio é subjetivo, eu estou dando a minha opinião, aquilo que eu experimentei, né? Particularmente falando, a minha opinião é acabar usando sempre a 1450, porque o fato dela ser mais agressiva, ela é um pouco menor, ocupa menos espaço, melhor para quem está próximo. Geralmente, num paredão, a gente não quer que vá tão longe assim, e ainda assim, se eu quiser que vá longe, eu posso fazer um bom arranjo na vertical com essas 1450 que vão me entender perfeitamente bem, por isso que eu acabo optando por ela. Seguinte então, eu quero aproveitar a oportunidade para te convidar. No ano passado, eu fiz um workshop puramente online e gratuito, 100% gratuito, e que eu quero repetir novamente esse ano, certo? Então esse workshop, desta vez eu vou fazer agora do dia 16 de março até o dia 26 de março, 10 dias aí, em que eu vou botar bastante conteúdo para que você possa aprender como escolher o seu alto-falante, definir caixas acústicas e montar o seu arranjo, certo? Para participar desse workshop, se cadastra lá no meu site no www.estudodoaudio.com.br, coloca o teu e-mail e a ideia desse e-mail é para que você entre para a minha lista VIP. Fazendo isso, eu vou poder manter contato contigo por e-mail e te informar quando nós vamos iniciar esse workshop, certo? Foi muito legal no ano passado, nós tivemos aí mais de 30 mil visualizações em cada um dos vídeos, certo? A gente estava iniciando esse trabalho. Eu acredito que esse ano nós vamos praticamente triplicar esse resultado, visto que os vídeos que eu publico já estão dando resultados bem acima dessa média daí, entendeu? Então vai ser muito legal que você possa participar. Já comenta aqui embaixo nesse vídeo o que assunto você gostaria de ver dentro desse assunto, né, de alto-falantes, caixas acústicas e arranjo de sistema, para que a gente possa abordar nesse workshop também, certo? Vai ser muito bom que você possa estar participando aí, já comenta com o teu amigo, marca ele aqui no vídeo agora, para que ele também possa participar, beleza? Então, anota do dia 16 ao dia 26, mais uma vez esse workshop vai ser vídeos que eu vou colocar na internet e não vou poder manter eles por muito tempo hospedado e logo eu vou tirar do ar, então se programa aí para você estar participando dele nesses dias e me acompanha tanto aqui no YouTube quanto no Facebook para que você possa estar vendo todos os vídeos que eu estarei publicando, beleza? Grande abraço e até depois!